Caríssimos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Provérbios, nós encontramos esta sentença, aqui, Provérbios capítulo 21, versículo 2, que eu gostaria de, a partir dela, fazer uma reflexão. Diz aqui: o homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem julga, quem sonda, quem pesa os corações. Isto é, o homem, a tendência natural nossa é o que? É pensar, fazer um bom juízo das nossas ações, achar que não fomos tão ruins assim, que não tínhamos intenção de magoar, que a nossa intenção era a melhor possível. Isto é, nós somos muito benévolos com as nossas atitudes e quase sempre não usamos de mesma benevolência quando fazemos o julgamento com outra pessoa. Pois bem, então aqui ele diz: o homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas diz o autor, mas é o Senhor quem julga os corações. Na hora que eu li, me veio aqui à memória aquela passagem de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo, vou ler desde o 3º, mas o versículo preciso é o versículo 4, capítulo 4, versículo 4, quando São Paulo diz: a minha consciência de nada me acusa, mas o meu juiz é Deus. Isto é, mesmo que a minha consciência não me acuse, o meu juiz é o Senhor. O contexto aqui era muito provavelmente porque estavam criticando São Paulo cristãos da comunidade de Corinto. Você sabe que existiam vários grupos na comunidade de Corinto. Existiam os grupos a favor de Paulo, mas existiam grupos a favor de Apolo e até uns que se diziam a favor de Pedro. E criavam aquela divisão. Aí vem São Paulo e vai dizer: gente, somos todos de Cristo, vamos parar com isso. Pois bem, então provavelmente um dos grupos ali, que não era do grupo de Paulo, o perseguia, o criticava, pegava uma ação sua e a revertia, a deturpava. Eu geralmente digo, brincando com as pessoas, mas digo brincando algo muito verdadeiro: se você quiser um motivo para odiar alguém, você encontra. Se você quiser encontrar um motivo para odiar o padre celebrando a missa, você vai encontrar, não tem dificuldade. Se ele fez algum gesto, pronto, aquilo já é o suficiente para você odiar aquela pessoa. Então, se você quer, se o seu coração está inclinado a encontrar motivos para condenar, matar aquela pessoa no seu coração, você vai encontrar e não vai ter dificuldade. Nós somos expert nisso daí. Pois bem, então fizeram algo com São Paulo também. Começaram a julgar uma de suas atitudes. E ele diz: olha, a minha consciência não me acusa. Eu não tive intenção de fazer isso, mas eu me coloco nas mãos de Deus, porque Deus é o meu juiz. Então ouçamos aqui. Vocês podem depois, quem quiser ler, pegar desde o versículo 3º, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3º e seguintes: a mim pouco importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano, nem eu mesmo me julgo. A minha consciência em nada me reprova, mas nem por isso estou absolvido. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes do tempo. Esperai que venha o Senhor. Ele iluminará o que está oculto nas trevas e revelará as intenções do coração. Então, cada um receberá de Deus a sua qualificação. Então, é o conselho que São Paulo dá, para que nós não sejamos nem tão apressados em julgar o outro, nem também apressados em julgar a si mesmo, que quase sempre, no mais das vezes, fazemos benevolamente. Então,
esse princípio espiritual é um princípio espiritual que é não confiar em si mesmo. Só que se você entrega o julgamento nas mãos de Deus, é porque você sabe que você não é de confiança nem no julgamento de você mesmo, nem quando você julga as suas próprias intenções e as suas próprias atitudes. Isto é, você pode tirar algumas conclusões, mas no fim de tudo você diz: mas a minha consciência, mas a minha vida, a minha alma está nas mãos de Deus. Ele me julgará. Não me cabe a mim tomar uma decisão absoluta, nem a meu respeito, nem a respeito de ninguém. Há um livro, um livro que expressa esse princípio, mas todos os santos falam muito disso daí, que é o que? O princípio da santidade é confiar em Deus e desconfiar de si mesmo. Então eu confio em Deus, nas suas intenções, nas suas atitudes, mas eu sempre desconfio de mim. Vocês conhecem aquela frase de São Felipe Neri, né? Senhor, não confie em Felipe. Felipe não é de confiança. Quer dizer, nós não somos de confiança, muito menos os nossos raciocínios. Nós não podemos ter raciocínios que venham ao encontro dos nossos quereres, daquilo que nos agrada. Então sempre essa desconfiança de si mesmo. Eu gostaria então de aplicar isso rapidamente na nossa vida espiritual, isto é, que critério você pode ter se você está progredindo na sua vida espiritual? Ora, aqui eu me referia a um livro, O Combate Espiritual. Nós já trabalhamos nesse livro aqui, até temos, não aqui agora, mas aqui na secretaria, 6 volumes deles, para quem quiser depois adquirir. É um livro muito bom em que ele parte sempre deste princípio: confiar em Deus e desconfiar de si mesmo. E neste livro, o autor, ele faz a seguinte pergunta: como saber se eu estou progredindo na minha vida espiritual? Então ele diz: olha, algumas pessoas acham que são progredidas espiritualmente porque elas fazem jejuns, vigílias, sacrifícios, penitências, mortificações. E ele diz: mas isso é bom, tudo isso é muito bom, mas não é em si um qualificativo de vida espiritual. Por quê? Porque você pode fazer tudo isso com uma intenção errada no coração, não para glorificar a Deus, mas por desprezo, simplesmente por desprezo às coisas, um desejo de morte, ou por vaidade, para querer aparecer como santo, como santa. Então, isso em si não é um indicativo de progresso espiritual. Por isso, mas qual é o princípio de tudo que ele vai acompanhando? Porque para que você não se julgue a si mesmo, a si mesma, e diga: não, eu sou santo, eu sou santa, eu faço jejum, eu faço penitência, eu faço até vigília, eu faço algumas mortificações, eu uso silício, disciplina. Ele cita, né, eu até trouxe aqui o livro, neste livro, O Combate Espiritual, ele cita, né, isso, que a pessoa usa silício, usa disciplina. Ele diz: mas nada disso é ainda santidade. Outros pensam que a santidade está em fazer muitas orações. Aí você diz: eu venho à missa todos os dias de manhã, faço até a quaresma de São Miguel às 5:30 da manhã, imagine, quaresma de São Miguel, ali nos 40 dias, missa diária, comungo várias vezes durante a semana, às vezes até todos os dias na semana, rezo o texto todos os dias. E ele diz: tudo isso é maravilhoso, mas ainda não é uma condição
segura de santidade, de crescimento na vida espiritual. Por quê? Porque se você se esquecer que tudo isso deve ser um meio para você se configurar a Cristo, e você pensa que tudo isso é o fim, isto é, ser santo é ir à missa, ser santo é rezar o terço, ser santo é fazer a quaresma de São Miguel, isso não é ser santo, e isso não é o fim, entende, né? Isso é o meio. Ora, eu faço tudo isso para que eu me configure a Cristo, para que eu aprenda a pensar como Cristo, para que eu não quero já dar a resposta que Ele dá, né? Então, eu faço tudo isso para alcançar a santidade, mas não que essas atitudes em si mesmas sejam já o qualificativo de santidade, de modo que quem vem à missa todo domingo, ou melhor, todos os dias, quem reza o terço todos os dias, o rosário todos os dias, comunga todos os dias, já é santo. Não. Esta não é ainda a condição. O autor diz: outros, principalmente os padres e os religiosos, ele diz, pensam que ser santo é a obediência à regra da sua ordem, a vida de pobreza, de castidade e obediência, obedece em tudo à sua regra, é casto como um anjo, é pobre como São Francisco de Assis. Esses qualificativos são meus, né? Como São Francisco e casto como um anjo. Mas ele fala do casto, pobre e obediente. Mas se tudo isso não for apenas um meio para eu me unir a Cristo, for visto como um fim, isso ainda não é santidade. Imagine alguém que obedece na ordem apenas para não ser criticado. Ele celebra direitinho, ele segue à risca todas as regras e as rubricas. Por quê? Porque ele é tão vaidoso que não suportaria ser criticado por uma desobediência. Então, para não ser criticado por ninguém, ele obedece. Mas perceberam que a obediência dele não é virtuosa, é apenas por vaidade, apenas para que ninguém lhe aponte um erro, lhe aponte uma desobediência. Ele faz tudo nos mínimos detalhes, mas não é por obediência, mas não é por amor a Deus. Pois bem, e aí o autor vai desenvolvendo, ele vai dizendo: por isso, desconfie de você mesmo. Isso aqui, meus santos, não é uma atitude doentia, em que você se torna incapaz de fazer qualquer juízo sobre uma atitude sua, mas é aquela prudência inspirada pelo Espírito Santo, que faz com que você haja a semelhança de São Paulo. Você vê que está fazendo as coisas boas e as coisas certas, e você diz: meu Deus, eu te louvo e te agradeço, mas eu te peço, me dá pureza em todas as minhas intenções, para que eu faça todas essas coisas boas bem, para que eu faça bem todas essas coisas boas, para que eu faça para agradar o teu coração, e não para juntar obras e ter méritos, isto é, eu sou digno de ser salvo, Deus tem obrigação de me salvar. Não, Senhor, que eu sempre faça para alegrar e agradar o teu coração. Quando você fizer penitência, que você faça as penitências e diga: obrigado, Senhor, porque foi o teu Espírito quem me inspirou a penitência, mas me ajuda, Senhor, a fazer penitência de tal maneira que eu não me ache melhor do que ninguém, e que eu nunca me esqueça de que nenhuma penitência por si só seria suficiente para apagar o menor dos meus pecados, e nem todas as penitências de toda a minha vida me alcançariam o céu, se não fosse por tua misericórdia. Então não me faça esquecer, Senhor, que embora eu deva fazer penitência, a penitência em si, por ela mesma, se não estiver unida à tua grande penitência na cruz, de nada vale. Então, nem de longe eu estou dissuadindo ninguém a fazer as orações, as práticas de piedade,
e práticas de penitência, de maneira nenhuma. Mas a você, em todas elas, pedir a Deus: purifica, Senhor, as minhas intenções, porque eu sei que eu sou tão ruim, que com muita facilidade eu consigo perverter todas as coisas, até as coisas boas, até as coisas mais santas, eu posso executá-las da maneira mais desagradável ao teu coração. Então, mesmo que o seu coração, que a sua consciência não o julgue, você sempre se coloca debaixo do julgamento de Deus, porque você sabe que você é tranqueira o suficiente para fazer até as coisas boas de maneira má. Então é isso, aqui nós vemos essa humildade de São Paulo e o orgulho expresso na primeira leitura de hoje. Enquanto São Paulo, o apóstolo, diz: olha, a minha consciência de nada me acusa, mas o meu juiz é Deus. O personagem aqui da primeira leitura, para ele, o seu caminho é sempre reto. Ele está sempre certo e ele sempre faz as coisas sempre corretamente. Mas o autor diz: mas o juiz, quem pesa e quem julga, quem mede de verdade os atos dos homens, é Deus. Pois bem, então eu apresentei este ponto. Aí você pode se perguntar: mas padre, mas o senhor falou que o que não é um sinal claro de santidade em si não são as penitências, em si não são as orações. Mas me dá um sinal, pequeno que seja, de que é um sinal de pelo menos começo de santidade. Isso aqui é um sinal? Renúncia de si mesmo, renúncia da própria vontade. Aqui é um sinal claro de que, se você não estiver já na santidade, está caminhando a passos generosos para ela. Renúncia de si mesmo. Olhe para o seu coração, para as atitudes pequenas que sejam no dia a dia. Com que espírito você reage quando você percebe que é convidado a renunciar a algo, à sua vontade, a um gosto, a uma comida, a um canal de televisão, a um tempo, quando o seu pai diz: vai fazer isso, quando a sua mãe requisita a sua atitude e você não quer deixar de fazer aquilo para fazer a outra coisa. Por quê? Porque você é apegado à sua vontade. O desapego de si mesmo, o desapego da própria vontade é um caminho de crescimento no amor de Deus. Claro, sempre feito por amor a Deus, porque Ele, mais do que nunca, renunciou a si mesmo e renunciou à sua própria vontade. Que hoje, meus santos, nesta terça-feira da 25ª semana do tempo comum, em que nós celebramos a missa votiva da Divina Misericórdia, nós supliquemos a misericórdia de Deus, para que nos purifique as intenções do nosso coração e nos ensine a fazer todas as coisas para agradar a Deus e alegrar o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.